Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Mais um dia, meus irmãos, estamos aqui para a honra e a glória do nosso Deus. Porque o nosso Deus é bom, porque Ele cuida de mim, porque Ele cuida de você. Por isso nós acordamos hoje para glorificar o Senhor, para dizer que Ele é bom, para pedir perdão também pelos nossos pecados, pelas vezes que nós desagradamos ao Senhor, pelas vezes que nós ofendemos o nosso Deus quando pecamos contra Ele, né? Então, nessa manhã nós estamos aqui. Bom dia, Raniela Oliveira, entrando já aqui conosco, né, para glorificar o nome do Senhor, ajeitando aqui o celular, para glorificar o nome do Senhor, para aprender mais do Senhor, para ouvir a voz do Senhor. Porque hoje eu creio que o Senhor irá falar ao meu coração, ao seu coração. Hoje está um ventinho bom, uma frieza maravilhosa, glória a Deus. Nós louvamos a Deus porque Ele tem nos sustentado todos os dias. Porque o Senhor tem cuidado de nós, da nossa casa, da nossa família, porque o Senhor tem nos livrado, né? Glória a Deus. Passamos um final de semana abençoado lá no sítio, Deus é bom. Aonde lá tivemos um momento de oração, eu e algumas irmãs, né? Alguns irmãos se comprometeram em estar lá, mas não apareceram, então não sei o que aconteceu, mas alguns foram e foi uma bênção. Foi maravilhoso demais. Aonde nós oramos a Deus, aonde nós aprendemos que quando nós oramos e colocamos nossa vida diante do Senhor, Ele ouve a nossa oração. E que nada acontece na vida de um servo de Deus que não tenha a permissão dele. Às vezes não é vontade de Deus, mas nós fazemos por onde acontecer na nossa vida. Mas nosso Deus é tão maravilhoso que mesmo nós trilhando um caminho que possa nos trazer dano, o Senhor nos defende. O Senhor cuida de nós. O Senhor envia anjos para nos defender. Por amor a Ele. Por amor ao próprio Deus. O Senhor nos livra. E nessa manhã, o Espírito Santo de Deus irá falar ao meu coração e ao seu coração. Se mesmo nós tendo feito algo que possa nos causar algum prejuízo, mas nós apresentamos ao Senhor em oração, apresentamos os nossos filhos, a nossa família, como fazia Jó, e o Senhor nos livra. Se for da vontade de Deus, Ele nos livra. Então, nessa manhã, abra aí a sua Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 19, 2 Reis, capítulo 19, versículo 32. Vamos ler o 32 e o 33 e o 34. Depois nós iremos ler mais. Lúcia Nascimento. Irmã Lúcia, Deus abençoe a sua vida. Mudou a foto, ou glória, né? Mas aí o nome já está bem conhecido aqui. Glória a Deus. Deus abençoe a vida dessas duas servas que estão hoje aqui, enquanto as outras estão entrando também. Irmã Luciene Salles também entrando conosco. Vamos aprender hoje uma palavra. Eu tinha separado essa palavra ontem à tarde no sítio. E à noite,
o pregador trouxe uma palavra maravilhosa, muito parecida com a palavra de hoje, minhas irmãs. Foi uma palavra vinda do céu. Se você estava ontem na igreja, você observou e viu que nós temos que guardar o nosso coração para não pecarmos contra Deus, para não nos soberbecer, para não nos envaidecer, para não nos orgulhar. Foi a palavra que nós ouvimos ontem, aonde falava que um rei muito abençoado por Deus reinou muitos anos com a ajuda de Deus. Deus fez ele prosperar. Deus deu a ele inteligência e vitória. Mas quando ele endureceu a servir, quando ele quis se achar sábio aos seus próprios olhos, ou deixou que o poder entrasse no seu coração, a própria mão de Deus o feriu de lepra. Eu acho que foi no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, que nós lemos ontem na igreja. Uma história maravilhosa, que nós temos que trazer de exemplo para a nossa vida. Pedir ao Senhor humildade e buscar o Senhor. E a palavra de hoje que nós iremos ler se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 32, 33 e 34. Vamos ler alguns versículos. Vai falar assim, depois nós iremos orar. Vai dizer: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus pelos livramentos que o Senhor tem dado, que o Senhor tem ouvido a sua oração. E o inimigo não tem tocado em você. O inimigo não tem tocado na sua família, na sua casa. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, amado, glorioso, santo, poderoso, tremendo, excelso, ó Deus grandioso. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome nessa manhã, meu Pai. Oh Deus maravilhoso, Tu és digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração, Senhor. E nós sabemos disso, meu Pai, que o Senhor é Deus. Senhor, mas nós estamos aqui nessa manhã, além de ser para glorificar o Teu nome, Senhor, porque nós fomos criados para glorificar o Teu nome. Senhor, nós estamos aqui para Te pedir perdão. Perdão, meu Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos defeitos, meu Deus. Oh, Pai, tem misericórdia de nós, miseráveis, pecadores. Pai, se não fosse a Tua misericórdia, Senhor, nós já estaríamos condenados, meu Deus. Obrigado, Senhor. Senhor, tira de nós todo o orgulho do nosso coração. Senhor, nós não somos nada, nós somos pó. Senhor, nós somos pecadores miseráveis, que nessa manhã nós necessitamos de Ti, Senhor. Nós muitas vezes fazemos, meu Pai, como aquela parábola do publicano e do fariseu. Nós nos apresentamos a Ti dizendo que somos perfeitos, que trabalhamos, que damos o nosso dízimo, que estamos dentro da Tua casa, Senhor, que muitas vezes fazemos mais do que os outros e não somos reconhecidos.
Ô Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor. Senhor, porque mesmo que nós façamos tudo isso e muito mais, nós ainda não somos nada sem o Senhor. Mas nessa manhã, meu Pai, nós te pedimos, nos defende, Senhor, do acusador. Nos defende, Senhor, do inimigo das nossas almas. Senhor, nos defende de nós mesmos, Senhor, da nossa carne, do nosso orgulho. Senhor, faz cair por terra. Senhor, tem misericórdia de nós, meu Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, glorificando o teu nome nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Glória a Deus, glória a Jesus. Minhas irmãs, Deus é maravilhoso demais. Nós aprendemos ontem uma palavra muito maravilhosa, muito maravilhosa. Eu não lembrei exatamente qual foi o capítulo de ontem, mas eu acho que era aqui, aonde o Senhor fez milagres, aonde o Senhor, com a sua santa e poderosa mão, abençoou o reinado daquele rei. E ele, sendo homem de Deus, mesmo assim, ele permitiu que o orgulho entrasse na sua vida, que o orgulho entrasse no seu coração. E a própria mão do Senhor o feriu com lepra. Mas aqui hoje, nós estamos no livro de 2 Reis, capítulo 19, aonde vai falar do rei Ezequias, um rei que foi afrontado pelo rei da Síria. Mas ele se colocou em oração. Ele se colocou em oração e apresentou a carta de afronta que ele recebeu do rei da Síria. E ele apresenta essa carta ao Senhor. E o Senhor vai dizer aqui, no longo da história, que o Senhor sabia de tudo isso. Muitas vezes nós falamos, meu Deus, eu estou passando por uma luta tremenda dentro da minha casa, dentro da igreja. E às vezes o nosso orgulho é tão grande que nós não percebemos que nós mesmos fizemos isso. E a mão do Senhor veio contra nós. Aquele rei, ontem, quando o pregador falava, ele foi ferido de lepra. Ele foi ferido de lepra e ele foi envergonhado. Ele foi envergonhado porque ele se orgulhou. Aqui, o rei Ezequias, ele estava sendo humilhado, mas a afronta, além de ser para o povo de Deus, era para Deus. Era para Deus. Aonde aqui o rei Senaqueribe, ele disse que iria destruir aquele povinho, ia entrar na casa do Senhor e ia destruir o Deus de Ezequias, como ele tinha feito com todos os outros povos que ele tinha passado e tinha destruído. Só que o rei Ezequias diz, Senhor, é certo que ele destruiu os deuses daquele povo, porque deuses eles não eram.
Era deuses criados por mão de homens. Era madeira, era prata, era ouro, era gesso. Era o Deus deles, por isso que eles destruíram. Mas a ti, Senhor, tu és o Deus dos deuses. E essa afronta, Senhor, foi a ti. Mas aí o Senhor vai dizer que o Senhor permitiu. Sabe por quê? Porque o povo de Deus ouvia a palavra de Deus e balançava a cabeça quando alguém falava, os profetas falavam, e eles não davam credo. Eles sorriam, eles zombavam. Eles tinham a oportunidade de servir ao Senhor e eles não faziam. Eu estou dentro da minha casa. Bom dia, irmã Lúcia. Eles diziam, eu estou dentro da minha casa, eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu não preciso estar me humilhando na frente de ninguém. Era um orgulho grande que o povo tinha. E o povo não queria saber de servir e obedecer a Deus. O povo não queria. E aí Deus permitiu que o povo dele fosse levado escravo. O povo do Senhor foram levados escravo com a permissão de Deus. Então nós temos que vigiar. Ah, eu não vou por isso e aquilo, eu estou ofendido por isso e aquilo. Ninguém olha para mim, ou então eu faço isso e aquilo e ninguém olha para mim. É para Deus que você e eu trabalhamos na seara do Senhor. Quando nós ouvirmos a palavra do Senhor, nós temos que ter reverência à palavra do Senhor. Quando eu estou na casa do Senhor, meus irmãos, me perdoe se algum irmão não gostar do que eu vou dizer. Mas é a irmã Solange que é assim mesmo. Se alguém não gostar, me perdoe. Mas quando eu vejo um pregador, o pastor, pregando ali a palavra do Senhor, nos ensinando, e os irmãos ficam se levantando para lá e para cá, não as mãezinhas que têm as crianças, porque tem que se levantar. Porque as crianças às vezes choram, às vezes faz barulho, e uma mãezinha ou um paizinho se levanta, né, para balançar, para acalentar. Isso é normal e nós temos que entender. Nós temos que estar com os olhos na palavra e os ouvidos na palavra. Mas é irmão que se levanta para beber água, é irmão que se levanta para pegar celular, é irmão, meus irmãos, cadê a reverência com o Senhor? Cadê a reverência na casa do Senhor? Aí muitas vezes quando a luta vem sobre a igreja, aí diz, por que foi que veio? Ai, por que foi que a luta veio na minha casa? Meus irmãos, veio porque nós demos brecha. Nós servimos a um Deus, como o pregador falou ontem. Nós servimos a um Deus que não é do nosso jeito que nós temos que adorar Ele, não é do jeito que Ele quer. É do jeito que Deus quer, do jeito que Ele deixou escrito na palavra dEle. É com reverência, é com temor, é com amor, é com zelo. Não é ir para a casa do Senhor de todo jeito, não. Se é para você ir para a casa do Senhor contra a sua vontade, não vá. Porque vai servir de peso contra você. Se é para você ir só para dar, como é que se diz, satisfação aos irmãos, não vá. Vá para adorar o Senhor. Vá para se prostrar diante dele. Porque ele é um Deus que vê o nosso coração. Ele sabe da nossa verdadeira adoração. E aqui o Senhor está dizendo a Ezequias, ele disse, você pensa? Quando ele diz, Senhor, abre os teus olhos, Senhor, os teus ouvidos. O Senhor estava com os olhos bem abertos e com os ouvidos também. O Senhor sabia que aquele povo tinha se voltado para as suas coisas, para os seus próprios interesses. E aí o Senhor permitiu que aquele povo fosse envergonhado. Aquele povo estava tão amedrontado, a palavra vai dizer aqui que eles estavam como o orvalho murcho. Eles estavam tão assustados, porque eles sabiam
que o rei da Síria já tinha vindo destruindo outras cidades. E ali também, nas cidades que eles destruíram, muitos ali adoravam eram outros deuses, e não ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus único. Ao Deus único. Muitos, na hora do aperto, não sabe quem é que é. Se está num lugar aonde não tem cristão, ele se mistura no meio dos que não são. Ele não faz a diferença. Às vezes tem pessoas que dizem, fulano, não faz isso. Não, mulher, eita, mulher, desculpa aí, eu te chamei porque eu não sabia que tu era cristão, que tu era crente. Porque tu nunca demonstrou no teu trabalho. Não é? Às vezes diz uma piada, diz uma coisa, aí quando você vai reclamar, mulher, eu não gosto não, porque eu sou assim. Ah, perdão, esses anos todos eu não sabia que você era crente. Esses anos todos você nunca deu um testemunho, não é? Então nós temos que mostrar quem nós somos, que nós adoramos a um Deus vivo, que nós temos que ter reverência ao nosso Deus. E aqui a palavra vai dizer que o rei Ezequias apresentou essa carta de afronta a Deus. E ele disse, ele manda dizer pelo profeta. Ele vai dizer aqui, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não fará, não verá, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde veio, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu a defenderei, esta cidade, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Você é templo do Espírito Santo. Você é casa de Deus. Então o Senhor vai te defender. Irmã Solange, eu estou sozinha. Eu estou sozinha, irmã Solange, tendo que lutar contra um exército dentro da minha própria casa, para que eu possa dar um bom testemunho. Se preocupa não. Faz a tua parte. Na tua cidade, no teu trabalho, aonde tu estás, dás um bom testemunho de servo de Deus. Porque a palavra vai dizer aqui no versículo 35, vai dizer aqui, e então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos sírios. Aqui o rei Ezequias não saiu nem do canto. O nosso Deus, quando nós apresentamos a ele a afronta, como nós fomos humilhados, e se nós somos casa de Deus, você acha que você precisa abrir a boca? Você acha que você precisa ir brigar com ninguém? Você precisa falar mais alto? Precisa não, meus irmãos. É o nosso Deus. Seja fiel a Ele. Tenha reverência a Ele. Vai dizer aqui. 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. O Senhor mandou um anjo que naquela noite matou 185.000 soldados que vinham contra o povo de Deus. Porque o Senhor, foi contra o Senhor que eles falaram e eles afrontaram, foi o Senhor. Quando você, como servo de Deus, é afrontado, eu, como servo de Deus, nós somos afrontados e envergonhados, não é contra nós, é contra Deus. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. E vai dizer aqui, retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Quando ele acordou, ele tinha mandado o recado. Disse, eu vou fazer com você como eu fiz com esses reinos, tudinho aí ao seu redor. Vou acabar com vocês tudinho. Vou destruir. Quem são vocês aí na fila do pão? Vocês não são melhor que ninguém. Só que o Deus a quem Ezequias servia era o Deus verdadeiro. Era o Deus verdadeiro.
E esse Deus foi afrontado. E nessa manhã, eu digo, minhas irmãs, a vocês e a mim, e a todos que irão assistir esse vídeo que vai ficar aqui, tenha reverência a Deus. Honre o nome do Senhor. Não diga que não vai por conta das pessoas, não diga que não vai fazer porque os irmãos não merecem, porque o seu pastor não é bom, porque a sua igreja você não gosta. Faça para Deus. Tenha reverência com Deus. Adore o Senhor da forma que Ele disse que é para ser adorado. Com zelo. O Espírito Santo de Deus não habita em uma casa suja, em um corpo cheio de pecados. Nós temos que pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Nós temos que pedir perdão ao Senhor, porque nós somos pecadores. Bom dia, irmã Carmen Lúcia. Mas nós temos que dizer, Senhor, trabalha em mim, meu Pai, que eu venha ter reverência ao Senhor quando eu estiver dentro da tua casa. Que eu venha ouvir a tua palavra, Senhor, com o coração cheio de alegria. Senhor, que eu venha chorar na tua presença. Senhor, que todo louvor que seja entoado, que seja cantado naquele lugar e que saia da minha boca, Senhor, suba para o céu como um aroma suave, Senhor, as tuas narinas, meu Pai. Senhor, recebe o nosso louvor. Não ficar se levantando, não ficar dando atenção a um e a outro. Meus irmãos, nós temos que pedir ao Senhor. Não ficar questionando, não ficar adorando Deus do jeito que você quer. Não, eu vou adorar de casa. Não, eu vou adorar assim, assim. Como o pastor falou ontem, nós temos que ter o cuidado para não ficar apontando os erros dos irmãos. Porque ontem aquele rei, ele se achou melhor que o outro. O seminarista, ontem, eu esqueci o nome dele agora, ele chegou na nossa cidade ontem, antes de ontem, né? Mas eu passei o dia fora, só fui à noite para a igreja. E a palavra do Senhor foi que aquele rei, ele simplesmente, ele se envaideceu. Ele se envaideceu e ele deixou de adorar o Senhor da maneira como o Senhor tinha deixado escrito. Ele entrou no templo. Ele entrou no templo para adorar o Senhor, coisa que não era para ele fazer. Ele entrou e foi acender incensos e lá ele foi ferido por uma lepra. Nós temos que fazer como o Senhor manda. Lá só era para estar os levitas, mas ele se achou melhor que os outros. Ele se achou mais especial porque ele tinha poder, autoridade, sabedoria que Deus tinha dado. E ele se desviou das leis do Senhor. Quis adorar o Senhor do jeito dele. E não era porque ele era rei que ele podia entrar lá na casa do Senhor para acender incenso. Ali era um trabalho dos servos de Deus, dos levitas, dos profetas. Mas ele se achou acima dos profetas. E quando ele entra na casa do Senhor, ele é ferido de lepra na testa. E a partir dos seus dias, o Senhor envergonhou ele até o último dia da vida dele. E até a morte, como disse ontem, até o dia da morte dele, ele foi enterrado não junto com os seus pais, perto dos seus pais, porque ele era rei, mas ele não pôde ficar no mesmo lugar onde foram sepultados os outros reis antes dele. Isso aí é para servir de lição para mim e para você. Que não sou eu que tenho que escolher a maneira que eu tenho que adorar a Deus. Eu tenho que adorar a Deus da maneira que o Senhor deixou escrito. Adorar Ele com reverência, com temor,
com amor, com respeito, entrar na casa do Senhor, não para apontar erro dos irmãos, mas para adorar o Senhor. Por quê? Porque se tiver algum pecado dentro da igreja, se tiver algum irmão com falha dentro da igreja, sabe quem é que vai julgar e quem é que vai com a mão sobre ele? É Deus. É Deus. Faça a sua parte, adore a Deus. E apresente o Senhor a sua oração, como o rei Ezequias apresentou aqui. Senhor, essa afronta é contra o Senhor. Lá na frente, no versículo seguinte, nós vamos ver que Ezequias ele vai ser ferido, ele vai ter uma enfermidade. Ele vai ter uma enfermidade. Mas aí nós vamos ver que ele também faz uma oração ao Senhor. E o Senhor escuta a oração dele. E ele diz: Senhor, tu sabes que eu sempre andei com interesse de coração. E que eu sempre trabalhei, Pai, na tua obra. E que eu desejo continuar trabalhando, Senhor. E aí o Senhor acrescenta mais 15 anos na vida dele. Essa foi a oração que sábado, nós estudamos lá no sítio, eu e as irmãs. Foi o poder da oração. Nós oramos e colocamos diante do Senhor a irmã Maria, a irmã Luzia. Nós mostramos lá no sítio, os irmãos que estavam lá, como nós temos que nos colocar na presença de Deus e como Ele ouve a nossa oração. E como Ele nos defende, porque aqui Ele mandou um recado. Diz a eles aí que ninguém vai entrar na cidade de vocês, ninguém vai lançar flecha, ninguém vai montar tranqueiras contra vocês. Pelo caminho que eles vêm contra vocês, por esse caminho, ele voltará. E todos que pensar de levantar a espada contra vocês, vai morrer. Vai morrer. E a palavra vai dizer que o rei Senaqueribe, no versículo 36, vai dizer que ele retirou-se. Retirou-se, pois, Senaqueribe, o rei da Síria, e voltou-se e ficou em Ninive. E sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nirosse, seu Deus, Adrimeleque e Saraze, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate. E Asa-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Estás vendo? Ninguém afronta o Deus vivo para ficar do mesmo jeito. Ninguém afronta. Os olhos do Senhor estão abertos. Ele sabe do meu deitar. Ele sabe do meu levantar. Ele sabe quando eu sou humilhada. Ele sabe quando eu sou exaltada. Ele sabe quando eu me sento, quando eu me levanto, quando eu me alimento. O Senhor sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe quando a minha boca louva a Ele. Quando os meus atos glorificam a Ele. Mas Ele sabe também quando nós afrontamos a Ele. Ele sabe. E Ele é um Deus justo. Então nós temos que vigiar. Nós temos que buscar todos os dias esse Deus. E pedir perdão ao Senhor. Pelas vezes que nós fomos fracos. Pelas vezes que alguém tropeçou pela minha causa, pela sua causa. Por você ter sido tropeço na vida de alguém. Por você não ter tido um bom comportamento dentro da igreja, por você ter brigado com alguém, por você não ter dado um bom testemunho, por eu não ter dado um bom testemunho de alguma coisa que nós fizemos, nós temos que pedir perdão ao Senhor. Senhor, defende a minha causa, defende a minha casa, Senhor, defende a minha família. Essa é a oração que nós temos que fazer. Vamos cantar um louvor para encerrar. O varão está começando a trabalhar aqui na lateral da casa agora e vai fazer barulho. Vamos cantar o hino de número 71 enquanto ele não começa a cortar as cerâmicas aqui, minhas irmãs, né? Porque ele está trabalhando. Vamos cantar como fosse uma oração. Pedir ao Senhor que nos perdoe se nós causamos sofrimento ao nosso Deus. Que Ele defenda a nossa causa em nome de Jesus.
Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo um fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu amor não, ao meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teus trabalhos eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Oh, glória, bom dia, Wesley Alencar. Deus abençoe a sua vida. Que nós venhamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos defeitos, pelas nossas falhas. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus nos convença do nosso pecado. Que se não fosse a misericórdia de Deus, nós já estaríamos condenados. Que nós não venhamos nos exaltar, que nós não venhamos nos engrandecer, mas que nós venhamos diminuir. Feche os seus olhos, vamos orar, agradecer a Deus e encerrar essa live pedindo perdão ao Senhor. Senhor Deus, Pai Santo, amado, querido, glorioso Pai. Santo, santo é o Senhor, digno de ser louvado, digno de ser adorado, meu Pai. Senhor, nessa manhã nós estamos aqui apresentando a nossa vida, Pai, diante de Ti. Senhor, porque nós sabemos que somos pecador. Pai, nos perdoa, Senhor. Senhor, abre os nossos olhos. Senhor, nos fortalece para que nós não venhamos, Pai, pecar contra Ti. Para que nós não venhamos entristecer o Teu coração. Para que o Senhor não venha pesar a Tua mão, Senhor, sobre nós, meu Deus. Porque muitas vezes nós atravessamos lutas, meu Pai. Porque o Senhor permite. Porque muitas vezes nós nos afastamos de Ti, Senhor. Nós nos afastamos das Tuas palavras. Da Tua palavra, Senhor, que o Senhor deixou para que nós seguisse, meu Pai. Palavras escritas e inspiradas, Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, meu Pai. O Senhor deixou como uma luz para nós, Senhor. Deixou como uma bússola para cada servo de Deus seguir. E muitas vezes, Pai, nós queremos servir ao Senhor do nosso jeito. Servir a Deus de qualquer jeito, meu Pai. Mas não é assim que o Senhor quer. Nós temos que servir o Senhor com inteireza de coração, com santidade, meu Pai. Trabalha em nós, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nós oramos e já Te agradecemos. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Beijo da irmã Solange e até amanhã. O varão já vai começar aqui. Glória a Deus.